Começando mais um Rumo Certo, que bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, e no programa de hoje, nós vamos dar destaque para uma posição cada vez mais fundamental nas empresas. É um posto e um profissional estratégico para a eficiência dos resultados, também para engajamento de toda a equipe. Eu estou falando, você percebe já, de liderança. Aqui comigo, ouvido uma especialista no assunto. Roberta Gatti fala para a gente lá de São Paulo, CEO e fundadora da PHR Consultoria. Oi, Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Olá a todos que nos assistem. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Ótimo. Prazer todo nosso. Muito obrigado a você por aceitar nosso convite e aí compartilhar do seu conhecimento também aí para a gente instigar outras empresas, outros empreendedores. Antes de entrar na conversa propriamente, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que vocês desenvolvem hoje na PHR. Legal. Bom, a PHR existe aí há quase 7 anos, então nós somos uma consultoria especializada nos temas de gestão de pessoas. A gente atua aí com empresários e organizações para deixar melhor, a frente de gestão de pessoas dentro das organizações. E sempre com um propósito. Nosso slogan é propósito na gestão de pessoas, porque a gente acredita fielmente aí de que cada organização é única, cada organização também está no seu momento, assim como os próprios empresários, né? Hoje a gente atua em 3 grandes pilares, um pilar que olha para os processos de gestão de pessoas, ou os processos de RH, os processos de gente na organização. Um outro pilar que trabalha à frente de cultura, identidade organizacional, então, para que a gente possa olhar aquilo que a marca entrega no mercado, como é que isso conversa com a organização, né? Com o que acontece dentro da organização. E um terceiro pilar, que é desenvolvimento aí de líderes e equipes. Então, a gente tem desde experiências gamificadas a cases que olham aí bem para o dia a dia do negócio. E tem muito trabalho, eu imagino, né? A gente está vivendo um momento aí de ebulição, de transformação, de busca por conhecimento. Qual é o cenário que você vê hoje? Como é que a gente está hoje? A gente tem no mercado líderes já com essa consciência, empresas também. Estamos meio que aprendendo todos juntos. Qual é o cenário hoje quando a gente fala de uma gestão eficiente, de lideranças mais comprometidas com a gestão dos seus subordinados, eu diria, não sei se posso nem usar esse termo mais, mas enfim, qual é o cenário que a gente tem hoje no mercado? Primeiro eu quero dizer, Sebastião, que eu tenho uma empatia muito grande por toda a liderança. Então eu tenho uma carreira dentro da área de RH e eu acho que isso foi um diferencial muito grande para que eu tivesse uma evolução. Porque eu acho que quem hoje assume um papel, uma responsabilidade como líder, né, tem, além de todas as coisas para tocar dentro da sua disciplina, né, tem também uma exigência, uma expectativa de que faça isso através das pessoas, através do outro, né? Então, é uma posição com a qual eu tenho muita empatia, né, me solidarizo. Então, sempre que a gente pode, eu procuro estar perto, porque é, então, uma posição, né, uma atuação que é muito exigida, de que muitas vezes não pode errar, tem que falar de forma correta, se posicionar de forma correta. Então tem as exigências que são da sua função, mas que são também de um mercado, de uma sociedade que está em evolução. Então, por trás dessa capa, né, liderança, tem sempre um indivíduo. Então eu percebo esse desafio, né, nessa era de saúde mental. Então é algo que a gente também vê uma busca pelo desenvolvimento da própria liderança nesse sentido, né? Então, quem é que cuida dessa liderança? Onde é que começa isso mesmo? É lá no recrutamento? É depois, talvez, numa capacitação melhor, numa preparação? Como é que se está fazendo hoje em dia? Eu acho que tem diversos caminhos, né? Um caminho pode ser esse olhar da porta de entrada, então, entendendo o que eu preciso para a minha organização, então, fazendo essa análise do que eu preciso, entender quem é que eu trago para dentro, ou até um caminho de desenvolvimento interno, né? Eu acho que isso pode se fazer de várias formas. É importante a gente sempre olhar
qual é a necessidade daquela organização nesse momento. Isso é uma discussão constante que a gente tem aqui com os empresários, né? De não dá só para a gente pegar uma pessoa e sentar numa cadeira e dizer agora você é líder, né? Então, acho que a gente precisa compor essa posição com a necessidade daquela atuação. Então, o que é que eu preciso, o que é que meu negócio precisa naquele momento e como é que essa pessoa pode ajudar. E aí, então, Sebastião, definir o melhor caminho para chegar lá, né? Acho que outro ponto importante para a gente pensar é que é possível, sim, desenvolver, desde que a pessoa queira, né? Antigamente, a gente tinha muito uma discussão de líderes nascem prontos ou a gente pode desenvolver. Então, mas acho que a gente já entende que a gente pode desenvolver desde que a pessoa queira, né? Porque também uma outra crise que a gente vê é muita gente assumindo posições de liderança, buscando uma melhor remuneração, mas sem de fato desejar aquela posição, né? Sem de fato desejar a cadeira. Então, acho que os caminhos podem ser vários, desde trazer essa pessoa já numa posição de liderança a desenvolver alguém que eu enxergo potencial no meu negócio, né? Isso também é muito importante quando a gente fala de sucessão de empresas. Tem alguns sintomas que a gente possa se dar conta de que, opa, vamos investir aqui num trabalho, num movimento de lideranças e de colaboradores mais satisfeitos e produtivos, talvez? Como é que se identifica esse momento? Certo. O sintoma vai ser sempre a própria organização, né? Então, eu tenho ali, de repente, muitas saídas de pessoas, né? O que a gente chama dentro do RH de turnover, então medir essa rotatividade. Se eu tenho, algumas empresas têm muitas reclamações, se eu tenho dificuldade de atração de pessoas, né? Ou até, Sebastião, outro desejo que é desse empreendedor ou a primeira pessoa que está, ou empreendedora, né? A primeira pessoa que está comandando o negócio, tem uma necessidade de estar mais longe da operação. Então, neste momento, são indicadores para nós de que é preciso desenvolver ali o que eu chamo de um corpo executivo. Então, um corpo de liderança que esteja muito alinhado aos valores da organização, à cultura que aquela organização deseja investir, e daí a gente então traça um plano de desenvolvimento, né? Mas os principais indicadores disso são a própria organização, as pessoas que fazem a organização ou quem está liderando essa organização que diz, olha, eu sinto que não tenho eco naquilo que eu falo, né? Então, converso, mas as pessoas não entendem esse lugar da humanização, de estar próximo das pessoas, de entender o que motiva e que engaja um ao outro e que vai ser sempre diferente, né? Porque, de novo, cada organização está no seu momento, assim como cada indivíduo tem também a sua característica particular. É uma visão sensibilizada também para a situação, não é, Roberta? Porque, às vezes, a empresa pode financeiramente estar bem, né? Estar bem colocada até no mercado, por um lado, né? Por uma questão mais financeira, mas isso não significa que esteja tudo bem, não é? Ou, apesar disso, é preciso se pensar em melhoria, em mais humanização, não é? Esse não é uma referência, quer dizer, está tudo bem aqui porque, enfim, está sendo produtivo e está rendendo. Não é uma referência mais. Perfeito, não é. Eu acho que a gente vive num momento de sociedade que a gente precisa olhar para algumas questões dentro das nossas organizações e muitas vezes eu posso estar financeiramente evoluindo de forma positiva, mas talvez isso tenha um custo interno, um custo de centralização, de baixa delegação, de investimento só de algumas pessoas, né? Então, uma liderança que está na frente da operação e não pensando sobre o futuro. E o custo disso, muitas vezes, não tenho ninguém olhando para frente na minha organização, não tenho ninguém pensando no futuro dela, né? Então, fazer essa análise de que se isso está muito bem equilibrado, equalizado, é necessário sempre, né? Mesmo que eu tenha resultados financeiros positivos. E é interessante a gente pensar que é sempre, e para todos, eu digo, todos os níveis de empresa, todos os segmentos, né? Não é porque é uma grande corporação que pode talvez investir num processo grande aí de consultoria, com consultoria, né? Para tornar um ambiente mais produtivo a partir dessa definição, desse conceito, mas também num pequeno negócio, né? No dia a dia, numa pequena empresa, lá numa padaria, num restaurante, num salão de beleza.
isso dá para se fazer ou é necessário que se faça, né? Mesmo nesse nível, né? Eu digo, há uma necessária democratização desse conceito, né, Roberta? Total. Eu acho que quanto menor o desafio é maior, porque o negócio muitas vezes ele é dependente do dono, né? E o dono é alguém que geralmente sabe fazer muito bem o que ele faz, né? E o negócio cresceu muito dependente dele. Então, ter essa consciência de que é preciso transmitir um conhecimento, que o negócio precisa depender mais de processos, né? Então, e de outras pessoas do que só de você, até pensando na perenidade do próprio negócio que muitas vezes são negócios familiares e de sustento de outras pessoas, outros membros da família, né? É fundamental olhar para isso. E não requer, muitas vezes, um investimento, né? Eu posso trazer uma pessoa para aprender uma nova habilidade, ter um novo aprendizado dentro ali do meu negócio. Então, pegando aí o exemplo da padaria, né? Eu posso estar alguém que está no balcão de atendimento, levar para o caixa, depois levar para o administrativo lá atrás, depois levar para a organização dos meus cozinheiros, padeiros. Então, fazer esse trânsito de pessoas dentro da organização, entendendo quem são aqueles mais próximos de você, são relevantes e dá para fazer dentro de casa. Pois é. Bom, Roberta, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho de futuro que é daqui a pouquinho já, né? No próximo bloco já é futuro. Mas eu digo isso para a gente trazer a tecnologia para dentro de todo esse processo, né? Se por um lado a gente pensa que a tecnologia nos deixa cada vez mais ansiosos, talvez tenha sido causa de muitos mal-estares, né, dentro do trabalho, da relação, no dia a dia, mas ela pode ser uma aliada e talvez favorecer até, né, em processos, identificações, e, enfim, em estratégias para se conseguir mais bem-estar dentro das corporações e no dia a dia da gente também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, aí seguimos nessa conversa na sequência, tudo bem? Combinado. Combinado. Com você aí de casa também, você aí da sua empresa, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez seja muito bem-vindo e é muito bom ter você aqui conosco. Hoje nós estamos falando sobre liderança, uma posição fundamental para os resultados, para o engajamento de toda a equipe dentro de uma corporação. Continuamos na conversa comigo lá de São Paulo, Roberta Gatti, CEO e fundadora da PHR Consultoria. Então, continuando, né, Roberta? A gente falou de todo esse conceito, é importante que se entenda. Temos falado muito aqui, vamos falar muito mais, porque tem sido um ativo cada vez mais importante dentro das corporações, né? A valorização do capital humano. Agora, na prática, no dia a dia, vamos trazer lá, depois de identificado talvez a necessidade da gente trabalhar com uma liderança mais humanizada, gosto muito desse termo, mas como acontece no dia a dia? São mais palestras, talvez um olhar diferenciado, são feedbacks mais estabelecidos. Como é que a gente aplica lá esse movimento de lideranças, de gestão, uma outra visão do negócio? Adorei sua pergunta, Sebastião, porque muitas vezes a gente encontra também uma liderança que está esperando da entidade, organização, né, um ambiente propício para melhorar a sua gestão. E, na realidade, não é assim que funciona, é muito no um-a-um, né, o que a gente chama no one-on-one. Então, é líder e equipe, ou a pessoa que trabalha ali, então é pessoa com pessoa, né? Às vezes a gente vê organizações que investem muito no seu ambiente de trabalho, mas faltam conversas, né? Falta respeito, falta o olho no olho. Isso não tem muita receita, mas o que a gente sabe e vê que funciona é que para eu motivar, engajar uma pessoa, eu preciso estar próximo dela, né? Próximo a ela. Então, é fundamental que se tenham conversas com as pessoas, com as equipes, então de forma individual e de forma coletiva. Para isso a gente pode colocar alguns processos, né? Então, por exemplo, mensalmente
ter reuniões com o time ou ter reuniões com as pessoas, falar sobre as expectativas que se tem em relação às entregas uns dos outros, né? Então, muitas vezes a liderança convidar as pessoas do seu time para dizer, olha, eu espero que você me entregue isto nesse trabalho, ou você agora responde por essa área, essa frente de atuação e eu espero isso, esse alinhamento de expectativas, né? Atuar sobre aquilo que a pessoa deseja. Então, às vezes a gente bota lá um ambiente que tem um videogame, tem uma folga, tem outras coisas para fazer e o que a pessoa, na verdade, queria era eu estou atuando numa área e quero atuar na outra, né? Mas eu não dei tempo para essa conversa. Outra coisa que é muito importante é criar um ambiente seguro, que as organizações vêm falando muito, que é de segurança psicológica para que as pessoas possam falar, Sebastião. E para isso é fundamental que você tenha confiança, né? Então, eu só vou falar para você de um desafio meu ou de uma dor minha se eu tiver confiança de que você não vai usar aquilo contra mim. Então, aqui algumas dicas bem práticas para que essa liderança possa fortalecer as pessoas do seu time no dia a dia. Não, é legal essa sua lembrança, que é para além da estrutura, né? Porque teve, uns tempos atrás, um movimento de que era isso, né? Empresas que tinham lá uma mesa com jogo de sinuca, tinha uma rede para deitar, tirar uma soneca depois do almoço, que pode ser muito bom e é também, mas não é só isso, né? É para além disso, é para o linguajar. E liderança é exemplo, né, Roberta? É mais do que as estratégias ali colocadas num papel ou numa planilha, enfim, é mais do que a questão pontual, assim, de metas para cumprir, mas é o exemplo, né? O dia a dia, a gente se espelha, né? Traz isso muito também para o empreendedorismo feminino, quando a gente fala aqui, né? Quando a gente vê uma mulher à frente de um negócio, ela acaba puxando e instigando meninas também a se tornarem ou se sentirem capazes de. Então, é a partir do exemplo muito mais do que está escrito no papel ou nas planilhas ou no computador, né? O exemplo faz muita diferença, né? Perfeito. E eu acho que a gente pode falar, né, pegando esse gancho que você me deu aí, sobre a cultura organizacional. E quanto que é muito engraçado, eu vou falar isso, eu acho que quem estiver assistindo a gente pode também pensar sobre isso, que quando a gente entra numa organização, numa empresa, né, seja ela grande ou pequena, ou dentro de uma área, a gente sabe muito sobre o líder ao enxergar o comportamento daquela equipe. Então, isso é um diagnóstico preciso para a gente que trabalha com isso tem isso muito refinado, né? Legal. Ao entrar numa organização, a gente conhece bastante da liderança pelo comportamento da sua equipe, né? Então, você falou de forma perfeita, assim, que a liderança é sobre exemplo. Então, a gente está o tempo todo modelando, moldando os comportamentos da nossa equipe a partir daquilo que a gente faz. Então, vou dar um exemplo aqui, novamente trazendo para a prática, que às vezes eu digo assim, olha, a minha equipe sempre pode contar comigo, né? Pode sempre falar comigo, mas toda vez que eu sou procurada enquanto líder, eu estou aqui, ó, no celular, ou estou no computador e digo, fala, pode falar, né? Então, eu não estou criando abertura. Então, novamente, né? Muitas vezes os meus exemplos são contrários àquilo do que eu falo ou do que eu peço. Então, o exemplo e essa atenção ao seu comportamento, né, para quem está no papel de liderança, é fundamental para a gente construir o ambiente que se quer, né? E não tem muito certo ou errado, né, Sebastião? Acho que tem tudo que se quer construir, o que você deseja e você vai modelar. Agora, legal essa história do feeling que vocês têm aí de chegarem no ambiente, já pela equipe, você percebe já qual é o comportamento do líder, né? E qual é um sinal que identifica isso? É gente talvez muito cabisbaixa? É gente talvez muito quieta? Qual é? Trazendo para cá, para além daqueles sinais que a gente falou anteriormente lá, que aí já é um ponto mais grave, eu diria. Mas se você entra aí não diria numa redação, mas se você entra num escritório aí, o que te chama a atenção e que pode ser um sinal? A interação entre as pessoas, então isso que você falou, né, esse comportamento. Nesse escritório, a gente pode conversar livremente, a gente tem que ter um pouco ali de cuidado ao falar, né? Algumas questões, por exemplo, de comprometimento, compromisso, então às vezes a gente já sabe
se a gente cumpre a agenda ou não, né? Então, como é que a gente cumpre horário ou não, a gente já sabe se... E a gente está sempre digo nós, da PHR, a gente está sempre numa frente de pessoas, né? A valorização do projeto, muitas vezes, conversa muito com as agendas, a dedicação de tempo. Então, o tempo que eu dou para aquele assunto, né? Às vezes, coisas que tem na parede do escritório, a gente já olha que não necessariamente estão reverberando naquele ambiente. Eu acho que esse é um feeling nosso, isso é mais automático para a gente. Sim. Mas eu acho que a partir de agora, todos que estão assistindo a gente vão estar com esse olhar mais ajustado também. Vou perceber, vou olhar um pouquinho para trás daqui a pouco aqui para perceber um pouco mais. Agora, gosto muito da ideia também da corresponsabilidade aí, né? Não é a empresa que tem que trazer todas as soluções, mas a gente, enquanto colaborador, tem que fazer a parte também, né? E aí, nesse sentido, eu queria falar de uma outra estratégia que temos discutido bastante, às vezes parece já até demais, mas é da importância do feedback, né? Como é que você vê isso? Deve se estabelecer, não deve? É meio que tem que ser orgânico também, né? Mas é importante que se tenha isso, né? Um tete a tete ali, o colaborador e o seu líder, não é? Quanto isso dá resultado também, né, Roberta? Isso dá muito resultado, isso fala dessa conversa, dessa proximidade entre as pessoas, né? E eu falei aqui um pouquinho antes que para a gente motivar e engajar é preciso conhecer a pessoa que trabalha comigo, né? Talvez a Roberta vá se motivar por ter um ambiente tranquilo, talvez o Sebastião não, que é um ambiente mais agitado. Então eu só vou, como liderança, saber como motivá-la conhecendo a pessoa. Para isso a gente usa o mecanismo de feedback. Eu costumo falar para líderes e equipes, Sebastião, que a gente, como RH, ou na posição de RH, coloca processo para aquilo que a gente não faz naturalmente. Então, se você não faz naturalmente o feedback ou não tem uma recorrência, é importante que se implemente um processo para que haja, né? Porque a gente já sabe quais são os impactos de se ter conversas verdadeiras, conversas que falam da expectativa. Então, se isso não acontece de forma natural, é importante ter um processo para impulsionar e direcionar para aquilo que a gente quer. E o feedback também, outra coisa que a gente conversa quando a gente está junto às equipes, não é algo que a gente deve só esperar da liderança, né? Eu acho que as pessoas que trabalham com os times também podem pedir. Olha, eu fiz aquele projeto, o que é que você achou? O que é que você achou do meu comportamento nessa reunião, né? Você acha que eu falei bem, falei muito, falei pouco? Então, como você disse, é um processo que se retroalimenta. E não preciso esperar só da minha liderança, né? Eu também posso pedir um feedback se eu faço parte de uma equipe. E a gente chega a essa liberdade de pedir quando as coisas já se criou uma relação de confiança, que é o processo lá desde o começo que a gente falou, né? Muito bom. Agora, Roberta, como a gente disse lá na virada de bloco, qual é a influência da tecnologia nesse processo todo, né? É uma aliada aí para ajudar em processos, mas até para identificação, para criar sistemas de identificação de ambientes, talvez, dentro das corporações, né? Mas como é que você vê a tecnologia como aliada aí no processo e futuro também que a gente tem pela frente, tendo que trazer cada vez mais as ferramentas tecnológicas para ajudar no processo de humanização também, né? Que parece uma coisa tão fria quando a gente fala de tecnologia, mas é de aproximar cada vez mais pessoas, né? Sim. Eu percebo que a gente está aprendendo a usar a tecnologia como uma aliada. Na verdade, a gente está entendendo como é que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial, eu percebo que ainda é um tabu dentro das organizações eu dizer que eu uso inteligência artificial no meu trabalho, né? Será que isso vai me deixar menos competente? Será que eu vou ser julgado por utilizar ou julgada, né? Então, o que eu percebo, Sebastião, é que a gente está aprendendo ainda. Mas a minha opinião particular é que a tecnologia sempre ajuda, né? Mas isso traz também para a gente mais responsabilidade. Então, o momento que, por exemplo, eu deixo de fazer uma operação, né, que antes eu gastava muito tempo fazer e faço isso mais automatizada com a ajuda da tecnologia, preciso elevar meu nível de criticidade e discussão. Então, isso me leva para um outro lugar. E para isso é preciso aprender de forma contínua, né? Tá aberto a aprender coisas novas
não só do ponto de vista de tecnologia, mas de como é que eu posso sofisticar a minha atuação com o uso da tecnologia, né? Então, eu acho que eu não acredito muito naquela coisa de que a tecnologia vai nos substituir. Eu acho que ela vai levar a gente para um outro lugar, desde que a gente também queira e aprenda a fazer isso. Benefício tem, né? Facilita a vida da gente. Bom, Roberta Gatti, CEO e fundadora da PHR Consultoria. A conversa tá boa, mas a gente precisa terminar por aqui e eu preciso e quero te agradecer muito pela sua participação, pelas orientações, dicas, boas ideias que você nos passou, nos trouxe hoje aqui. Obrigado, viu, Roberta? Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você e te conhecer. Ótimo, prazer todo nosso. Foi um prazer ter você aqui com a gente também no Rumo Certo. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.